Vamos lá, irmãos. Vamos retornar então? Estamos estudando aí a carta de Efésios. Quem estiver conosco nos acompanha na internet, estamos estudando a carta de Efésios, nosso curso de teologia aqui no Jardim São José, estudando as cartas de Paulo. Acabamos de estudar as três figuras que Paulo usa para falar sobre a igreja na carta de Efésios: a igreja como corpo, a igreja como edifício e a igreja como esposa. Agora estaremos continuando falando sobre a união com Cristo, 2.2. Se bem que conduta santa e fé em doutrinas cristãs sejam expressões da vida cristã, é a união íntima e permanente com Cristo Jesus que define o que significa ser cristão. Grifa tudo. Isto é ser membro do corpo de Cristo. A fé inicial, quando ela acontece, nós podemos comparar esta pessoa que adquire essa fé inicial como um bebê que está nascendo, um bebê que não tem noção nenhuma ainda do que é a vida, que depende totalmente da sua mãe para dar a ele o leite materno, para dar à criança os cuidados iniciais. A criança não sabe trocar sua fraldinha sozinha, não sabe beber água sozinha, não pode providenciar o leite sozinho, ela depende totalmente. Então o novo convertido na fé, ele é esse bebê. Só que como que nós vamos entender que esta fé desta pessoa que se converte, ela é de fato verdadeira? Como que nós percebemos? Com o desenvolvimento desta pessoa, que vai se dando com o tempo. Ela, como membro do corpo de Cristo, a gente vai entendê-la de fato como membro do corpo de Cristo quando de fato ela se autodefinir cristão com as suas práticas diárias, com a sua vida diária. De novo, né? Aquele texto que a gente repite quantas vezes for necessário, que Jesus Cristo disse: pelo fruto se conhece a árvore. Os frutos, o meu comportamento, a maneira como eu lido com as crises existenciais da vida, a maneira como eu lido com os problemas do casamento, a maneira como eu me relaciono com a sociedade, com as pessoas que estão ao meu redor, tudo isso vai mostrar quem eu sou como cristão, que fé que de fato existe em mim ou não. Eu tenho sempre dito isso, e é uma linguagem muito nossa, nesse sentido, que nós procuramos ver o que as pessoas são muito mais nesse ambiente aqui, do culto, do cerimonial, do que de fato no seu dia a dia. Ninguém aqui convive um com o outro no dia a dia. Ninguém convive, a não ser que as pessoas que estão ao seu redor, no seu trabalho, na faculdade, os seus vizinhos, ou os mais próximos seriam os seus familiares. Essas pessoas é que podem dizer quem você é, que pode dizer que fé que você de fato expressa, que fé que de fato você tem, né? Fora isso, eu não consigo saber quem é quem aqui, neste momento aqui do culto. O pastor está falando, está pregando, muitas coisas, às vezes é o próprio Deus, o Espírito Santo dirigindo ele para falar, porque essas pessoas que estão sentadas aí precisam ouvir aquilo. A profecia bíblica pregada, ela tem o objetivo de ser exortativa, tem o objetivo de ser consoladora e de ser edificativa. Por isso ela vem com essa tríplice função. E às vezes a gente que não precisa ouvir aquela palavra,
a gente diz, puxa vida, que pregação dura é essa do pastor, que palavra dura é essa do irmão Antônio. Mas tem pessoas ali que precisam ouvir aquilo. É aquela palavra que vai ser um chacoalhão para a vida dele, para ele poder entender que a fé diária lá fora é que o define como cristão ou não. E é isso que Paulo está tentando mostrar. Os crentes de Éfeso, eles deveriam ser crentes onde? No ambiente idolátrico, no ambiente onde a magia negra, a feitiçaria se dava de forma muito forte. Foi lá em Éfeso, no capítulo 8 e 19 de Atos, que você vê que Paulo conseguiu convencer, através da sua pregação, que homens que lidavam com artes mágicas, livros de feitiçaria, a trazerem os seus livros, a darem um montão, a tacarem fogo tudo, 50 mil moedas de prata, se não me engano, a conta, que era uma fortuna. A pregação de Paulo fez com que eles conseguissem mudar o seu comportamento. E essas pessoas que estão fazendo isso, diante dessa sociedade de Éfeso, eles teriam que manter essa fé diante deles. A cidade era a cidade idolátrica, porque o templo da deusa Diana era um ponto turístico nessa cidade. O comércio nessa cidade era efervescente por conta do templo da deusa Diana. A deusa Diana, a estátua da deusa Diana, segundo eles, tinha caído do céu. Tinha caído do céu. Quando Paulo esteve lá pregando, Paulo pregou durante muito tempo lá, e eles ficaram preocupados. Começaram a fazer uma greve entre os ourives, né? Entre os artesãos que faziam estatuetas do templo da deusa Diana. Eles vendiam, os turistas iam lá, compravam a estatueta da deusa Diana como souvenir para levar para casa. Os idolatras, uma lembrança, igualzinho o pessoal que vai para Aparecida, que traz uma fitinha, traz alguma coisa lá da Aparecida. É uma lembrança de ter ido lá. Então eles faziam isso, e quando eles perceberam que a pregação de Paulo estava fazendo com que as pessoas abandonassem aquelas práticas, eles foram e juntaram todos, começaram a fazer uma greve, um tumulto grande, tal, isso, aquilo e tal. As autoridades teve que intervir. Se vocês têm algum processo, alguma coisa, leva o homem na justiça, fala que você tem mas pelo que eu estou vendo, esse homem não fez coisa nenhuma, mas esse homem está falando mal contra a nossa deusa, e a gente tem medo de que a nossa fé na grande deusa Diana seja caída em descrédito. Se cair em descrédito, que todos deixem de adorar a grande deusa Diana, naquela que a sua estátua é do céu. Então esses crentes que Paulo escreve, ele está mostrando para esses crentes que esta fé que eles têm tem que continuar viva nesse ambiente aí, nesse ambiente idolátrico. Sacerdotisas, eram milhares de sacerdotisas que frequentavam o templo, que se prostituíam cultualmente. O templo era uma das 7 maravilhas do mundo, e por trás de cada coluna do templo que tinha, que era esse templo, essas sacerdotisas se prostituíam com os homens que iam visitar, né? E essa prostituição era um culto à deusa Diana. Ela é cheia de seios no seu corpo, e esse seio mostra que ela é a mãe de todos. É a patrona da maternidade, é a patrona da fertilidade, é a patrona do deus da caça, né? Junto com ela tinha o deus Baco, que também era adorado, e misturava o deus Baco, que era o deus do vinho, da bebida. As pessoas bebiam, ficavam bêbadas e se davam à luxúria, à prostituição, e era nesse ambiente que nasceu a igreja dela. E era nesse ambiente que esta igreja, que nasceu através da pregação de Paulo, deveria continuar viva, com a sua fé viva. Aí Paulo vai tentar dar a eles todas as diretrizes necessárias para que a fé deles continuasse como deveria estar. Que desafio grande, que responsabilidade grande. Aí Paulo vai falar sobre a união com Cristo, essa união com Cristo. A vida santa, ela seria a resposta daqueles que professam a fé que se aceitou. Paulo ficou quase 3 anos nessa cidade. E agora ele escreve uma carta para essa igreja, dando a eles
diz: cuidado, não se deixe levar por ventos de doutrina, né? Cuidado, mantenha a unidade, né? Não é a igreja com tantos problemas assim igual a igreja de Corinto, mas é uma igreja que Paulo sabia o valor que ela tinha. Era uma igreja portuária, era uma cidade portuária, o comércio era efervescente, era uma cidade que era capital da Ásia Menor, na visão romana era uma cidade importante, né? Tinha um anfiteatro que cabia 20 mil ou 40 mil pessoas, então era uma cidade importante. Então essa igreja que está aí é uma igreja importante. Se ela se mantivesse viva na fé de Deus, ela seria referência para todos aqueles que estavam ao seu redor. Tanto é verdade que Paulo vai dizer o quê? No capítulo 1, versículo 1: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos quê? Santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Cristo Jesus, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua bondade, para o louvor da sua glória, da sua graça, glória e graça, o qual nos deu gratuitamente por amar. Né? Tem um pouquinho mais para frente, deixa eu ver aqui, versículo 12: a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperávamos em Cristo, é também nele que vós estáis. Olha só, é também nele que vós estáis, pois depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, da redenção da propriedade de Deus, em louvor da sua glória. Então Paulo, olha o versículo 15: pelo que ouvindo eu também, olha o versículo 15, capítulo 1, pelo que ouvindo eu também falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus Cristo, e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. É uma igreja viva, é uma igreja boa, é uma igreja sadia, mas Paulo escreve a carta, mesmo assim, dando a eles esse toque: cuidado, estejam atentos, né? Paulo vai usar essa linguagem da adoção, a linguagem da santificação, a linguagem do edifício, da igreja como corpo, como edifício, como esposa, mostrando para eles que eles eram importantes, mas a fé deles deveria ser conhecida das potestades. Essa expressão potestade de principados nessa carta denota os demônios que estavam por trás daquela idolatria toda, os demônios que estavam por trás daquela luxúria toda que acontecia naquela cidade, coisa que não era fácil para os crentes de Corinto. A gente tem, por exemplo, cidades no mundo que o evangelho ele está lá, mas por misericórdia de Deus. E às vezes a magia negra, por exemplo, tem cidades na Bahia, todo mundo conhece, sabe que tem Bahia e outros lugares que às vezes a magia negra é forte. Na África, você vai para a África, cidades da África, a magia negra é forte. Então, ali a igreja tem que ser mais viva, tem que ter mais comunhão, tem que estar muito mais viva para poder fazer frente a esses principados e essas potestades que estão nas regiões celestiais, louquinhos para acabar com a igreja de Cristo que vive nessa terra. Então Paulo vai tentar trabalhar isso nessa carta, mostrando para nós, com toda essa linguagem aqui, trazendo lições para nós no nosso dia a dia aí também, né? Davi, Diga. Lá em 1 Timóteo, quando Paulo escreveu a Timóteo lá, já é na primeira carta, já são após os 3 anos que se conhecem ou não? Porque... Sim, essas cartas aí já são cartas que Paulo está escrevendo, já bem dizer, depois de preso. A segunda Timóteo já é a carta pós-prisão, já que ele está preso. A primeira diz que ele ainda está solto, está em liberdade, ainda mais provisional, é provisório. Porque eu estava fazendo um paralelo com o próprio livro de Efésios, você falando aí, você comentou lá que Timóteo foi pastor, né? Lá em Éfeso, né? E aí no 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3,
como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficassem Éfeso, para advertires e alguns que não ensinam outra doutrina. Sim. E aí lá no versículo 20 ele fala assim, né? Entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que não aprendam a não blasfemar. Né? Que aí a gente lê o primeiro capítulo de Timóteo, Paulo está orientando Timóteo a batalhar sobre essas coisas que estavam acontecendo, tudo que você pontuou aí. Sim. Estava acontecendo lá na igreja de Éfeso, né? Em Timóteo a gente percebe que houve um grande problema para eles aceitarem Timóteo como pastor. Para se entender que era uma igreja já madura, bem fundamentada, e por Timóteo ser muito novo, eles não têm acreditado muito na sua liderança, na sua capacidade de liderar essa igreja, que era uma igreja muito viva, né? O primeiro capítulo aqui é muito pesado, né? Pesado. O capítulo de 1 Timóteo. Sim. Esses 20 versículos aqui dá de pau. Sim. Se a gente for ler na igreja hoje isso aqui, na outra semana você não tem oportunidade. Mas eu acho que como está tudo que foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Não tem como passar por cima, né? Você olha quantas coisas que a gente já citou aqui, baseado nessa carta. Tudo isso tem que ser estudado por nós e tentarmos viver, chegar perto, próximo desses ensinamentos, né? Vamos lá. Da questão entre gentios e judeus, que nós somos aqueles, digamos assim, os filhos adotivos no sentido da graça e tal. E na verdade tem uma relação com o que acontecia em Éfeso, que essas prostitutas cultuais e a grande deusa Diana, que simbolizava a mãe de todos, mas algo terrível acontecia que ninguém observava. Era que essas mulheres, em período das grandes festas, inúmeras prostitutas, das sacerdotisas, engravidavam. Elas viviam no templo, mas as crianças não poderiam ser criadas ali. Essas crianças se tornavam órfãs. Ou seja, a grande deusa Diana, a mãe de todos, não cuidava daquelas crianças. A gente olha para a carta, então, quem garante quantos convertidos da época talvez não viveram aquela infância difícil de rejeição, de sobreviver, não ter um pai e uma mãe. Mas o Evangelho vem dizendo que eu vou adotar vocês, não serei como a deusa Diana, que brotou, fez com que as mulheres gerassem, mas não cuidou de vocês. Ou seja, o Cristo não irá abandonar vocês. Aí por isso que ele cita muito a esposa, porque Deus olha a igreja como aquele que vai cuidar, porque a religiosidade de Éfeso não cuidava daquilo que acontecia e ficava debaixo dos panos. Historicamente, o número de abandonados que eram sempre fruto daquele sacrifício, daquela luxúria toda, e que ninguém cuidava deles depois. Essa expressão adoção na carta possa denotar isso. Deus é o Pai desses abandonados. Eles são adotados na família de Deus, que é a igreja, e é Cristo que, através de Cristo, eles são adotados. E quem vai se tornar mãe dessas pessoas que vêm até a igreja? A própria igreja é mãe. A própria igreja é a mãe que cuida, que acolhe, que abraça, né? Cristo, ele é o cabeça da igreja. Ele é o esposo dessa igreja que é o símbolo da esposa, né? Mas a esposa depende do cabeça que cuida. Mas essa igreja, essa esposa tem filhos. E esses membros é como se fossem filhos dessa mãe que é a igreja, né? Numa linguagem muito tipológica. E aqui ninguém é abandonado. Ou não pode estar abandonado. Ninguém pode estar no ambiente do corpo de Cristo e se sentir abandonado, jogado de canto, descuidado, né? Nessa pandemia a gente percebeu muito bem isso, né?
Quantas pessoas ficaram abandonadas? Pessoas chorando, conta chegando, tá isso aqui e tal, até sair o auxílio do governo e tal. Aí entra aquela minha crítica que às vezes eu faço, né? É fácil querer o dízimo, é fácil querer a oferta, mas e depois? Né? Para que haja mantimento na minha casa, para que haja mantimento na casa do tesouro, mas as pessoas têm fome, cadê o mantimento? E às vezes não é só o mantimento espiritual, é mesmo o mantimento literal, físico. Tiago vai trabalhar muito isso, né? Então a igreja tem que ser mãe nesse sentido, essa mãe que acolhe, que abraça, onde todos podem receber o cuidado, né? Isso tem acontecido muito em todas as partes do mundo nessa pandemia, todas as partes do mundo. E quem é que pensa nessas partes, né? Essa carta tem essa verdade. Interessante, né, Dom? Essa acho que é a missão mais difícil de fazer com que a igreja de hoje entenda. É verdade. Entendeu? Que o evangelho está para acolher, está para lutar, que é o que ela falou. Isso. E às vezes o evangelho exorta, né? Só exorta, mas não. E às vezes os não próprios de dentro, né? Isso. Que busca a perfeição, mas é um trabalho você chegar nessa perfeição. Sim. Existe um caminho a você seguir. Processo. E aí, em vez de abraçar, bate. Aí a pessoa faz o quê? Vai embora. Perdeu, mas esse já. Quando é interessante que às vezes a gente dá bronca no filho, bate no filho, mas depois o que a gente faz? Passa um tempo, a gente vai lá e abraça. Eu te falei porque eu te amo. Eu fiz isso porque eu te amo. Vem cá, dá um abraço no pai, dá um abraço no pai. Vem cá, você entendeu o propósito? A gente tenta mostrar o porquê. Sim. A Bíblia de Deus diz: eu disciplino e castigo todos quanto eu amo, mas depois vem e abraça. Aí entra de novo o que eu disse. A profecia tem 3 propósitos: exortar, edificar e consolar. Às vezes falta o consolo, falta o abraço, falta esse cuidado. Querer o que a pessoa pode dar à instituição é fácil, mas o que a instituição dá para eles? O que tem como resposta? Né? A gente precisa pensar um pouco nisso. A igreja, ela é esta mãe, né? É essa linguagem aí. A carta é um pouco maternal, um pouco paternal. A carta é um pouco paternal, mas esta paternidade se dá através da igreja. Não acontece, vamos esperar que a sociedade faça. Não. Aí, crentes da nossa igreja vão para outros ambientes, outras instituições, em busca de ajuda. A gente bate, olha lá a idolatria, mas foram eles que, tá aqui, você pode levar, pega uma cesta básica para você. Está precisando de ajuda? Aqui, paga a sua conta de luz. Aí, o que acontece? Aí eu cuidar disso. Para onde eles vão? Para onde eles foram ajudados. Porque o Evangelho é isso. O Evangelho é resposta. O Evangelho é abraço. O Evangelho é cuidado. Né? O Evangelho é matar a fome. Tiago disse: mostra-me a tua fé sem as suas obras, que eu mostrarei a minha fé através das minhas obras. Você vai na casa de alguém, profetiza, canta, isso, aquilo, Deus abençoe e tal, e você não dá a ela o necessário para a sua subsistência, se ela está passando por necessidade, como essa pessoa que foi visitada vai entender que de fato você é cristão? Que você de fato tem piedade? A síntese de todo o Evangelho está no amor. Aí você vai para 1 Coríntios, o amor não suspeita mal. O amor não é inconveniente. O amor não age com leviandade. O amor é isso. Meu tio está fazendo uma série de mensagens de 11, 12 minutos só sobre os atributos do amor, mostrando o que é de fato. A igreja é a representante, a porta-voz deste amor. Mas quando não existe a prática, como que as pessoas de fato sabem que a gente ama? É interessante que no período do namoro, o rapaz, a moça que tem aquela necessidade de todo o galanteio, né? De todo o elogio e tal, está bonita, tal, o rapaz fala, se sente tal. Mas quando que de fato a moça vai entender o que de fato é o amor que aquele rapaz disse que tinha por ela? Quando que ela vai perceber?
Quando é que ela vai saber que de fato aquele amor é verdadeiro? Quando ambos se casarem. Quando ambos estiverem se vendo todo dia. Enquanto ama, enquanto namora, vai lá e visita, vai para casa. Vai lá e visita, vai para casa. Vai lá e visita, vai para casa. Não dá para ir num dia, depois vai no outro, assim, não convive todos os dias. Mas quando a gente vai perceber que de fato, quando tem que conviver todo dia, acordar todo dia, tal, ver todo dia, tal, né? A mulher vai passando o tempo, ela já não vai ter tanto, as curvas vão mudando um pouquinho, na gravidez as curvas vão mudar, a pele muda, o cheiro muda e tudo muda. Aí a gente vai vendo que de fato o amor verdadeiro, ele suporta o tempo, ele compreende que o tempo vai imprimir em nós mudanças que a gente não tem como voltar mais atrás. Pode fazer plástico, pode fazer o que quiser, mas as questões hormonais, a cor do cabelo, a comida que se faz, a irritação, tem dia que não está bem, um tem que aguentar a irritação do outro, tal, né? Filho, desculpa por ter falado aquilo e tal. Que hoje ele pede desculpa, amanhã é ela que vai pedir desculpa. E um compreende aqui, o outro compreende ali, e a vida vai levando. O amor está nesta prática. Mas é fácil. Falar aqui no púlpito, é fácil. Mas na prática, no dia a dia, no relacionamento que se dá diariamente, é que a gente vê que de fato é amor. A igreja é a mesma coisa. A igreja é a mesma coisa. Se a gente não entender isso, a gente se perde no meio do caminho. Plano secreto de Deus. O plano secreto de Deus, que ele realiza por meio de Cristo, é o de unir todos os povos e o universo inteiro debaixo da autoridade de Cristo. Deus revelou esse plano, esse mistério de Cristo ao apóstolo. E Paulo, por sua vez, escreve aos seus leitores o que Deus planeja fazer. Desdobramos bem isso no primeiro bloco. Espírito Santo, os seguidores de Cristo, a sua marca de propriedade e a garantia de que receberemos o que Deus prometeu dar ao seu povo. Capítulo 1, 13 a 14. A garantia de que chegará o dia em que Deus nos libertará. É o Espírito que guia o cristão. É o Espírito que nos dá a espada que lutamos contra as forças do mal. É o Espírito que faz com que sejamos um no corpo de Cristo. Então o Espírito Santo aqui, ele é a pessoa principal que age em nosso meio para que as pessoas vejam que nós somos igreja. Nós não conseguimos nos colocar como igreja diante da sociedade sem que o Espírito Santo esteja sobre nós. O Espírito Santo em nós, ele imprime o selo, que é a marca de propriedade. O Espírito Santo em nós é que nos dá essa capacidade de receber esse Espírito pelo qual clamamos Abba Pai. Esse Espírito me faz entender que eu sou filho e que eu posso dizer Abba Pai, papaizinho. Vocês não receberam o espírito de escravidão para outra vez estares no pecado, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. Esse espírito que a gente recebe, o Espírito Santo em nós, é que nos dá essa capacidade de nos colocarmos como filhos. É o Espírito que dá o selo, é o Espírito que é o penhor. O penhor é a garantia de uma propriedade maior. É a garantia de que eu receberei algo muito maior do que eu já tenho, que é a salvação eterna, que é a morada celestial com meu Pai no céu. Se o Espírito não estiver na igreja, nós não podemos nos colocar diante dos outros como igreja. Eu sozinho, sem Espírito Santo, não sou igreja. O Espírito na igreja é que mostra que de fato nós somos o que somos. Data, lugar. Meus leitores, o apóstolo estava preso quando escreveu essa carta. Você tem esses três textos aí, né? Capítulo 3, 1, 4, 1, 6, 20, que mostra que ele estava preso. Provavelmente a sua prisão domiciliar, lá em Atos 28, 16, 30.
prisão da qual ele foi liberto e depois ele foi preso de novo. Em 2 Coríntios 11, 23, Paulo diz que esteve na cadeia várias vezes. E pelo livro de Atos, se sabe que ele esteve preso 2 vezes. Uma em Cesareia, 23, 31 a 26, 32, e outra vez em Roma, 28, 16, 31. Mas como não sabemos onde Paulo estava quando escreveu esta carta, é impossível dizer quando, que data que ela foi escrita. Para complemento do estudo, colocamos a data aproximada, entre 61 a 64. Se quiser colocar aí, tá? 61 a 64 aproximadamente, porque a cadeia dele, a prisão dele se dá entre esse período, né? Entre o ano 61 até o ano que ele morre, ele vai escrever as cartas da prisão, né? 3:2. Foi o próprio Paulo quem levou o evangelho a Éfeso, Atos 18, 19 a 21, ele que fundou essa igreja, onde passou quase 3 anos na terceira viagem missionária, capítulo 19, versículo 1 ao capítulo 20, versículo 1, trabalhando. Acho que faltou uma parte da minha apostila aqui. Trabalhando, depois de trabalhando vem o quê? Intensamente. Leia aí na sua apostila, porque o meu aqui está faltando uma parte. No final dessa viagem, já de volta a Jerusalém, Paulo quis passar por Éfeso, mas não pôde, pois queria chegar a Jerusalém antes do dia de Pentecostes. Então mandou chamar os líderes da igreja de Éfeso para que se encontrarem com ele na cidade portuária de Mileto. Ali fez um longo e emocionante discurso de despedida. Atos 20, 17 a 33. Foi essa a última vez que Paulo viu seus queridos irmãos e irmãs de Éfeso. Nessa terceira viagem missionária, vocês vão perceber que Paulo vai passar de largo de Éfeso, né? Ele volta nessa terceira viagem missionária, como eu falei para vocês em Atos, ele está vindo para Cesareia e depois vai para Jerusalém. E lá, nessa cidade aí de Mileto, ele pega e se encontra com alguns líderes da cidade de Éfeso e tal. A Bíblia vai dizer que eles vão chorar. O próprio Paulo vai dizer: vocês não verão mais o meu rosto. Depois desse encontro nosso, vocês não verão mais o meu rosto. Paulo está se despedindo deles, né? Então é muito verdade isso aí que ele tem escrito para essa carta lá, provavelmente mesmo de Roma. Essa carta foi levada por meio de Tíquico, cooperador de Paulo. Está lá no capítulo 6, versículo 20 e 22. Foi a citação que o Sidão fez, né? E provavelmente ele tenha sido porta-voz também da carta tenha sido o correio da carta de Colossenses, né? Depois de Paulo, Timóteo liderou a igreja por algum tempo, né? Capítulo 1, versículo 3. E mais tarde, o apóstolo João também fez dessa cidade a sua base de operações até a sua própria morte, né? Sim. Sobre Priscila e Áquila. Sim. Eles ajudaram Paulo aqui em Éfeso ou não? Olha, lá na terceira viagem, a gente tem, se eu não me engano, a citação. Vamos lá no capítulo 19. Lá no capítulo 19, versículo 20. Eles pregaram também, né? Sim. Eles conduziram Apolo ao evangelho mais excelente. Não sei se vocês lembram disso, né? Você tem aqui, no capítulo 18 de Atos, no versículo 24 em diante, você tem: chegou a Éfeso um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Esse era instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas concernentes a Jesus, conhecendo, porém, somente o quê? O batismo de João. Ele não tinha o conhecimento do evangelho total. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Aí vem o que o Sidão perguntou: quando ouviram Priscila e Áquila, levaram-no consigo e lhe declararam com mais precisão o caminho de Deus, querendo ele passar a Acaia, sair de Éfeso a Acaia, animaram os irmãos. Escreveram aos discípulos que o recebessem, tendo chegado, ajudou muito aos que pela graça criam, pois com grande veemência refutava publicamente os judeus, demonstrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Enquanto Apolo estava em Corinto,
Paulo, tendo passado pela estrada do interior, chegou a Éfeso. Aqui no caso seria a sua terceira visita. Então você percebe que Apolo passou por Éfeso, Priscila e Ágata passou por Éfeso, e Paulo vai passar de novo agora, e aqui ele vai ficar durante um bom tempo, mostrando a eles o plano de salvação. Capítulo 19, versículos 8, vai dizer aí: Paulo entrou na sinagoga e falou ousadamente por 3 meses, discutindo e persuadindo acerca do reino de Deus, né? Aqui seria, aí depois você, versículo 10, durou isso 2 anos, de modo que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra de Jesus Cristo, judeus como gregos. Então você percebe que Paulo ficou aqui quase 3 anos nessa cidade, quase 3 anos. Primeiro na sinagoga, depois ficou na escola de um tal tirano. Ele investiu quase 3 anos da sua vida nessa cidade, mas não só na cidade de Éfeso, mas da Ásia. Então a cidade de Éfeso, ela ficou como cidade principal, a base de operação de Paulo nesta região da Ásia, porque era uma cidade importantíssima dentro do Império Grego, tendo em vista que ela era a capital. Se ela era a capital e lá estava o templo da grande deusa Diana, essas outras cidades das quais ela era a capital, todos eles vinham. A própria discussão aqui em Atos 19 ou Atos 18, eles vão dizer o quê? É possível que a grande deusa Diana, conhecida em toda a Ásia, caia entre os créditos. Ela era a deusa ali, ó, daquela região toda. Era o templo principal, né? Era a deusa mãe de todos esses que adoravam. Por isso Paulo vai manter a cidade de Éfeso como uma das cidades principais, como base das suas operações pastorais nessa região. Como o Padre Cícero no Nordeste, né? Isso. Aquela região, todos Padre Cícero. Essas questões. Você vem que passa para cá, ninguém vai para né? Entendeu? Aí ele tem força, né? Tem força lá. Aí em outros lugares são outros que terão força, né? Isso. Cada cidade tem os seus padroeiros, etc. Essa linguagem de Maria como mãe, tal, como os católicos têm, os santos como padroeiros, como se fala, essa linguagem não é linguagem nova. Essa linguagem é linguagem antiga. Naquela época já tinha esses patronos, né? O vinho, Deus do vinho, Baco. Deus da fertilidade, Diana. Deus da medicina, Asclepio. E aí vai. Os deuses daquela época já eram os patronos de algumas coisas que já havia, né? Você vê, hoje é a mesma coisa. Existe ainda também essa linguagem na atualidade, que é a cópia do que vem de lá para cá, né? Quando Constantino entrou no poder, então é que as coisas pioraram mais ainda nessa parte de deuses que foram surgindo como matriarcas ou como patriarcas de padroeiros, né? E matroeiras de causa, de caçador. Você tem aí o Deus caminhoneiro, o Deus da fertilidade, o Deus da terra. Essa linguagem é uma linguagem muito antiga, não é a linguagem de agora, tá bom? Então vamos agradecer a Deus aí por termos fechado mais uma carta, né? Somos gratos a Deus por termos estudado mais uma carta. Você vê, a gente consegue estudar uma cartinha dessa, 1h40 nós gastamos mais ou menos aí. Olha aqui, quanta coisa que a gente consegue falar, né? A gente faz aquela viagem panorâmica na carta, dá essa introdução toda da geografia, da religião, da política, e a gente consegue agora ler a carta tranquilamente, sabendo que a linguagem que ela tem, com as palavras-chave, etc., fica fácil de entendê-la agora, né? É assim que a gente estuda teologia bíblica no caso, né? Uma introdução a cada livro da Bíblia. Amém? E é uma carta que nos chama atenção para a gente olhar para dentro de nós mesmos, quem somos realmente nós. Quem somos nós? Verdade. No momento dessa pandemia, eu confesso que eu fiquei muito triste e preocupado. Por que fechou as igrejas? Onde as pessoas gostam mais de momento de aflição, de dor, se refugiar, buscar um conselho mais menos doloroso, porque a pandemia logo de cara ela foi muito chocante, né? Sim. Hoje nós já estamos mais ou menos acostumado, né? Tá se acostumando. Mais acostumado, mas a princípio foi muito chocante. Quando fechou a igreja, eu falei, meu Deus do céu, será
Está sagradando coisa, meu Deus do céu, deixar as igrejas, aquele negócio todo, e a gente ficou tremendo aí, se borrando nas calças aí, cristãos se borrando nas calças por medo de uma pandemia, aquele negócio todo, como que não tivesse o Deus Todo-Poderoso que está acima de qualquer pandemia que vem desse mundo, a gente ficou tremendo aí. Não é fácil, né? Não é fácil. É um período muito complicado. Esse período também imprime características na igreja, seja negativa ou positiva, né? É um teste para a própria igreja, né? Continuar existindo independentemente de poder estar aqui ou não. Esse é o grande desafio. Mas de fato, o senhor tem razão. É um momento em que a gente precisa que as pessoas precisam de consolo, né? Deus abençoe você que esteve conosco pela internet. Obrigado por sua presença aqui conosco, tá bom? Nós vamos orar, né, André? Vamos orar. Acho que não precisa nem tirar a oferta, né? Vamos orar e agradecer a Deus por sua misericórdia e por sua graça, tá bom? Você que esteve conosco, que acompanhou esse segundo bloco, pode entrar na nossa linha do tempo e assistir ao primeiro bloco do estudo dessa carta. Oremos ao Senhor por sua bondade e misericórdia. Pastor Antônio, ore por nós. Pai querido, soberano Deus, Somos gratos a Ti, Senhor. Bendizemos o Teu nome pela oportunidade de estudarmos a Tua palavra. Leva o Teu povo em paz. Abençoa os Teus filhos que não puderem estar conosco nesta noite. Isaías, Bonaiane, Misael, os nossos irmãos, nosso irmão Marcelo, irmã Luana. Que o Senhor continue nos abençoando, nos dando força e graça para permanecermos fiéis diante da Tua presença sempre, Pai. E os nossos passos. Sustenta a Tua igreja, segundo a Tua graça, segundo o Teu poder, em nome de Jesus Cristo, Pai. Glórias a Deus. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Divino Espírito Santo, seja conosco não só hoje, mas para todos sempre. Nos digam amém. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado aí por a presença de vocês.